dia, pessoal, tudo bem? Bom, preparados para mais uma aula? Como eu disse na aula passada, hoje a gente vai entrar num caso específico de quadriláteros, que são os paralelogramos, que daí a gente vai classificá-los e conhecê-los mais especificamente com características, certo? Bom, lembrando um pouquinho dos quadriláteros, são figuras geométricas que tem 4 lados, certo? Lembrando que os vértices têm que ser fechados, senão não é um quadrilátero. E outra propriedade que a gente tem deles é que a soma dos ângulos internos, lembrando que é internos, é 360 graus, certo? Bom, vamos lá então, vamos começar com algumas características dos paralelogramos. São quadriláteros, como eu já havia dito, possuem 2 pares de lados paralelos. Então, a gente tinha o trapézio que ele tem apenas um par de lados paralelos, certo? Já o paralelogramo, os 2 pares de lados opostos, lembrando que sempre são os opostos, são paralelos, tá? Os ângulos opostos de um paralelogramo é congruente. A gente vai estudar ele mais especificamente na hora que a gente entrar em propriedades. Não se assustem tanto com isso, mas a gente vai estudar especificamente. Mas é assim, os ângulos opostos, por exemplo, se eu tenho o ângulo de baixo e da esquerda, então o de cima e da direita vai ser o ângulo oposto a ele, certo? O oposto de baixo é em cima, o oposto direita e esquerda. Eles são congruentes. O que significa congruente? Significa que tem a mesma medida, tá? Então, os ângulos que formam a diagonal, eles são congruentes, tá? Os lados opostos, ou seja, os lados que são paralelos, eles são congruentes também, eles têm a mesma medida também, tá? Então, a gente tem essas duas características. Os ângulos opostos são congruentes e os lados opostos são congruentes. Isso é característica de paralelogramo, certo? As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios. Então, se eu pegar e traçar uma diagonal lá, de um ponto a outro, a gente vai ver mais especificamente isso daí, mas para vocês visualizarem melhor. Mas as diagonais deles, aonde elas se cruzam, é um ponto médio. Então, é a metade daquela medidinha ali, certo? Dentre os paralelogramos, alguns recebem nomes especiais de acordo com algumas características, que é o retângulo, o losango e o quadrado. A gente vai estudar as características desses 3, certo? A gente vai conhecer eles melhor. Apesar de vocês já conhecerem por nome, agora a gente vai conhecer algumas características específicas deles, tá? Então, vamos lá. O retângulo é um paralelogramo onde os 4 ângulos internos são ângulos retos. Lembrando que eu tenho que ter... O que é ser um ângulo reto? É ter 90 graus. Então, os meus 4 ângulos que eu tenho dentro de um retângulo medem 90 graus. Isso é uma característica de retângulos, certo? É exclusivamente do retângulo? Em algum momento ali eu estou dizendo que é exclusivamente do retângulo? Não, em nenhum momento eu estou dizendo. Então, lembrando que podem ter características que equivalem a mais de um paralelogramo, tá? Os lados opostos são paralelos e congruentes. Os lados opostos, então, se eu tenho aqui este lado, o lado oposto a ele tem que ser congruente, certo? Então, se mede 2, aqui também tem que medir 2. Se aqui mede 3, aqui embaixo mede 3. Se não tiver a mesma medida, não é um retângulo, certo? Todo retângulo possui diagonais congruentes. Então, se eu pegar e traçar uma diagonal desse pontinho até esse pontinho aqui embaixo, e desse até esse aqui, eles vão ter a mesma medida. Essas duas diagonais têm mesma medida, são congruentes.
Como eu havia dito, congruente vocês vão ouvir muito falar. Então, toda vez que eu ouvir congruente, significa que eu tenho mesma medida, certo? Bom, a gente tem essas três características, então, para um retângulo. Os ângulos internos são de 90 graus, os lados opostos, só os opostos, são congruentes e todo retângulo possui diagonais congruentes, certo? Lembrem de fazer aquela tabelinha, coloca a característica na frente para vocês se habituarem a ouvir isso, tá? Bom, vamos para o próximo. O losango. O losango a gente tem também algumas características peculiares. Então, vamos lá. São paralelogramos que possuem os quatro lados congruentes. Então, agora não é o lado oposto, tá? Agora mudou. Agora os quatro lados são congruentes. Como assim? Os quatro lados têm a mesma medida. Se eu falar que esse lado aqui mede 3, esse vai medir 3, esse vai medir 3, esse vai medir 3. Não pode ser medida diferente, certo? As diagonais de um losango formam um ângulo reto. Então, eu tracei uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. Onde eles se cruzam é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Lembrando que o meu retângulo tinha três características. Uma do lado, uma da diagonal e uma do ângulo interno. O losango ele não tem característica específica para o ângulo interno, tá? O losango ele não tem um padrão de ângulos internos, correto? As características dele são ter os quatro lados tendo a mesma medida e as diagonais formando um ângulo reto, não onde se cruza, tá? Vamos para o quadrado. Bom, o quadrado é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. Então, os quatro ângulos que eu tenho dentro dele são ângulos de 90 graus e os quatro lados congruentes. Então, eu tenho duas características aí. Meu ângulo interno é de 90 graus, assim como o retângulo, e os quatro lados congruentes, que têm mesma medida, assim como o losango, certo? As diagonais de um quadrado formam um ângulo reto e são congruentes. Então, vamos lá para as diagonais. Diagonais são congruentes assim como do retângulo, então ela tem a mesma medida, daqui até aqui tem a mesma medida que daqui até aqui, e elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, no centro, assim como o losango. Então, eu tenho a característica tanto do retângulo quanto do losango, tá? Observe que os critérios acima é exatamente a junção dos discutidos para o losango e para o retângulo, certo? Então, eu juntei as características dos dois, formei o quadrado, tá? Então, a gente vai ver que todo quadrado é um retângulo também? Porque ele tem a mesma característica. O que torna ele não ser um retângulo? Nada, certo? Porque ele tem a característica de ter o lado oposto, esse lado oposto a esse tendo a mesma medida e esse oposto a esse tendo a mesma medida. Não fugir a regra, certo? As diagonais têm a mesma medida. Não fugir a regra, certo? E os ângulos internos medem 90 graus. Não fugi a regra do retângulo, satisfiz as minhas três propriedades. Então, um quadrado também é um retângulo? Também. Só que o retângulo é um quadrado? Nem sempre, tá? Porque como aqui na figura, aqui, se eu caracterizar ele como quadrado, ele não vai ter os quatro lados de mesma medida, então já não é mais quadrado, certo? Então, vamos ver. Todo quadrado é um losango? Quais são as características do losango? Ter os quatro lados de mesma medida e ter as diagonais formando um ângulo reto. O quadrado tem todos os lados de mesma medida? Tem. Ele tem as diagonais formando um ângulo reto? Tem. Então, ele também é um losango, certo?
Então, essas palavrinhas vocês ainda vão ver muito. Então, todo quadrado também pode ser caracterizado como losango, mas nem todo losango é um quadrado, porque se eu olhar aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus nos vértices? Não tenho. Então, ele já não é um quadrado. A característica do quadrado é ter ângulos internos de 90 graus, certo? Então, anotem isso. Sempre pensem nas características, tá? Para caracterizar se é um quadrado, se é um losango, se é um retângulo. Pensem sempre nas características dele, certo? Bom, pessoal, então nós finalizamos aí mais uma aula, certo? A gente caracterizou todos os paralelogramas, caracterizou os quadriláteros também, agora a gente finalizou, né, a parte de quadriláteros. A gente só vem na próxima aula com propriedades, tá? Então, algumas propriedades em específico deles, que a gente vai verificar, e daí a gente vem com uma tarefinha. Hoje, em específico, não vai ter a tarefinha para você, tá bom? Beijo, bom final de semana!